Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui, professor Arthur falando, através da plataforma Meu Guru, a maior e melhor plataforma de resoluções da América Latina, pessoal. Deixe o seu comentário, deixe o seu like, siga o canal, proponha novas questões que você está com dificuldade aí, seja na sua vida acadêmica ou na sua vida pós-acadêmica, certo? Vamos fazer mais uma questão aí de bancas famosas, bancas sempre difíceis, para que vocês possam estar sempre bem preparados. Vamos fazer aqui uma questão da banca Sesgran Rio. O que nos é proposto? Temos aí um circuito e nós temos os valores do capacitor e R vale 50 ohms. O capacitor C1 ele está carregado com a tensão de 20 volts. E o capacitor C2 ele está descarregado, portanto, com a tensão de 0 volts. Quando essa chave é fechada, certo? No exato instante do fechamento da chave, ele quer calcular, então, quer que nós calculemos, então, essa corrente I aqui. Pessoal, nós vamos incidir aqui em um tipo de resolução de circuito que nós já temos o hábito, já fizemos outras vezes aqui no canal, que é quando nós temos um circuito que já tem suas condições iniciais, certo? E acontece alguma mudança, seja alteração no valor da fonte de tensão, ou abertura ou fechamento de uma chave, nós temos então o surgimento de um transitório. Só que nesse caso aqui é mais fácil ainda. Ele quer saber o valor dessa corrente no exato momento que eu fecho a chave. Então nós vamos explorar, como é um circuito com capacitores somente, de uma condição que o capacitor sempre tem, que vocês podem sempre encontrar no livro da seguinte forma, que a tensão no capacitor em 0 menos é exatamente igual à tensão no capacitor em 0 mais. Por quê? Porque o capacitor ele é um elemento que não permite a variação brusca de tensão. Ou seja, quando a chave está aberta, a tensão em C1 é 20 volts, em C2 é 0. Mas quando a chave é fechada, exatamente naquele momento, essas tensões não podem sofrer variações bruscas. Portanto, seguem naquele exato momento do fechamento com o mesmo valor. Ou seja, tem que atender essa condição aqui. Antes do fechamento da chave, essa tensão é exatamente igual no exato momento que eu acabei de fechar. Depois, claramente, vai alterando o valor, mas no exato momento de fechamento, é exatamente igual, dada essa característica do capacitor, que é exatamente o que ele deseja, corrente no exato momento do fechamento. Então vamos agora desenhar esse nosso circuito com a chave fechada e com os nossos capacitores com essas tensões. Mais uma vez lembrando que somente vale na iminência do fechamento, ou seja, acabei de fechar. Então vamos redesenhar o nosso circuito aí. Então nós temos aqui o nosso capacitor C1, onde nele tem uma tensão de mais ou menos 20 volts. Temos um resistor de 3R, como o R é 50, então aqui um resistor de 150 ohms. Temos um resistor no valor de R, portanto no valor de 50 ohms. Temos um outro capacitor C2, só que a tensão nele é de 0 volts. Temos aqui um outro capacitor um outro resistor no valor de 2R, portanto no valor de 100 ohms. E um outro resistor aqui no valor de R, de 50 ohms. E aonde nós desejamos calcular a corrente
na condição do exato fechamento aqui, corrente I. Pronto, temos o circuito, as condições do capacitor não se alteraram, como já explicado, basta agora a gente resolver o circuito. Resolva da maneira que achar mais conveniente, mas nesse caso é interessante, devido à presença dos capacitores, a gente não conseguir fazer muitas equivalências aí, resolver através do método das correntes de malha. Então, vamos chamar isso aqui de I1 e isso aqui de I2, certo? O nosso objetivo, claramente, aqui não é ensinar o método das correntes de malha, tá, pessoal? Se você tiver alguma dúvida no método, manda aqui para nós um comentário para a gente fazer depois um vídeo detalhando sobre esse método, né? Mas estamos partindo do pressuposto que você já domina o método de resolução de circuitos elétricos, denominado método das correntes de malha. Para a primeira malha, pessoal, percorrendo ela no sentido horário, nós nos deparamos inicialmente com a tensão do capacitor, mas utilizamos ou adentramos ao terminal negativo, portanto, começamos com menos 20. Depois passamos pelo resistor de 150, onde tem a corrente que chamamos de I1, 150 I1. O resistor de 50 ohms ele encontra tanto entre I1 e I2, né? Portanto, a gente vai colocar 50 e I1 menos I2, né? Porque estamos analisando a malha de número 1. Não temos mais ninguém, a tensão no capacitor ali é zero, portanto, isso aqui é igual a zero. Logo, né, só organizando aí nossa equação, somando aquilo que é igual, vamos ter que 201 menos 52, isso é igual a 20. Vamos fazer a mesma coisa para a outra malha. A outra malha, começando ali, no sentido também horário, começamos em 0 volts, não precisamos escrever. Vamos ter 50, que vai multiplicar I2 menos I1, porque agora estamos analisando a malha 2, mais 100 vezes I2 e mais 50 vezes I2. Isso igual a zero. Se organizarmos, ou seja, somando os termos que são idênticos, nós vamos ter então a outra equação como sendo de menos 50 I1 mais 202. Isso tudo igual a zero. O que nós vamos fazer? Basta agora resolver esse sisteminha aqui. Quando a gente resolve esse sisteminha, vocês vão obter que I1 e I2 vai valer para nós 0,107 amperes e I2 0,0267 amperes. Observe que a corrente I que nós desejamos, ela está passando exatamente na direção de I2. Portanto, temos que I é exatamente igual a I2. Ou seja, o valor de I2 que obtivemos é o próprio valor do I, que é solicitado lá em miliamperes, portanto 26,7 miliamperes. Certo, pessoal? Então finalizamos aí mais uma questãozinha de circuitos elétricos. Nos vemos na próxima. Abraços.